Glória a Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos então para a nossa aula. Essa aula, ela faz parte do curso que nós estamos desenvolvendo e brevemente estará à disposição de todos na nossa plataforma, que é o curso de Hermenêutica Bíblica, e a temática, o tema desse curso é Interpretando a Bíblia Corretamente, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Eu coloco aqui que essa aula é a aula bônus, tá bom? Do nosso curso. E do que se trata essa aula? Essa aula, ela é um método de leitura da Bíblia. Por que um método de leitura da Bíblia? Porque a leitura da Bíblia, ela não pode ser feita em primeiro lugar por alguém que pensa que a Bíblia é uma caixinha de promessas, né? Fecha o olho, abre e vamos ler. O que cair aqui a gente leu. Não, eu tô falando de uma leitura metódica das Sagradas Escrituras. Em Apocalipse, capítulo de número 1 e o verso 3, está dito que bem-aventurado é aquele que lê. Mas lê de que forma? Então eu desenvolvi esse método de leitura, né, um passo a passo, que vai auxiliar todos que querem realmente ler a Bíblia. Então eu queria que você não perdesse, não passe nenhum pedaço do método, da aula, do vídeo, não avance, não seja precipitado. Vamos passo a passo nesse método de leitura e você vai ver até o final se você realmente está lendo a Bíblia da forma correta. Vamos lá então, vamos avançar aqui. Em primeiro lugar, eu quero destacar a leitura da Bíblia impressa. Por que a leitura da Bíblia impressa? Primeiro, que ela auxilia no cuidado com a sua visão. E quando nós estamos lendo no tablet, quando nós estamos lendo no PC, no notebook, esses aparelhos, eles emitem raio de luz, né? E isso afeta a nossa visão com o passar do tempo. Já a leitura impressa, ela nós não temos esse problema com a leitura da Bíblia impressa. Então, tenha um exemplar, para você que realmente vai seguir o método, tenha um exemplar da Bíblia Sagrada impressa. Um outro benefício da leitura impressa é que ela ajuda você a manter o foco. Por exemplo, você está lendo a Bíblia no celular. Hoje é comum termos Bíblia, né, digital e baixar aí no nosso celular. Só que você está lendo a Bíblia e de repente tem uma chamada, né? O seu WhatsApp avisa que foi enviado uma mensagem para o seu WhatsApp. Então fica muito difícil você manter o foco desse jeito. Então a Bíblia impressa, ela ajuda você a manter o foco. Um outro benefício, ela ajuda a criar o hábito de leitura, tá bom? Por quê? Porque na leitura impressa, somente a leitura interessa. Então, esse ponto que eu estou destacando, ele está ligado, né? Faz um link com esse segundo ponto aqui, tá bom? Então, mantenha o foco e para isso você precisa de uma Bíblia impressa. Vamos avante. Horário definido. Como é importante você ter um horário definido? Em primeiro lugar, este horário definido, ele causa no leitor um senso de responsabilidade. Porque exatamente naquele horário, ele tem o compromisso de desenvolver essa atividade que é a leitura da Bíblia. Então, esse horário definido estará dentro do seu dia e junto com todas as outras atividades que você desenvolve. Então a leitura da Bíblia vai fazer parte do seu dia a dia através de um horário definido, e isso vai causar um senso de responsabilidade com essa atividade que é a leitura. Agora, o que é um horário bem definido? Eu fiz bem resumidamente aqui, mas eu acredito que vai te ajudar muito se você seguir. É o horário de maior tranquilidade. Para a leitura, esse é um horário de maior tranquilidade. Então ele vai ajudar na concentração, né? Se ele é um horário tranquilo, é um horário que tá tudo desligado aí na sua casa, é o horário que você pode se concentrar, então esse é o horário bem definido para a leitura
da Bíblia, tá bom? Vamos avante aqui então. Depois do horário definido, nós temos lugar adequado. Vamos lá então, olha, o lugar adequado. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, ele deve ser sempre o mesmo lugar. Isso aí vai ajudar você na leitura, porque você vai se habituando àquele local. Então fica muito mais fácil para você se concentrar na leitura se é sempre naquele lugar. Você tem o conhecimento e o domínio do ambiente onde você está lendo a Bíblia. E isso é muito importante. Muita gente ignora isso daqui. Por exemplo, tem gente que lê a Bíblia no ônibus. Ok, é o lugar, é o horário e o local que ele pode. Mas se você pode, então por favor, ache um lugar calmo e propício para essa leitura. Que seja sempre o mesmo lugar, que é o lugar de domínio, o ambiente onde você domina. Você sabe, por exemplo, que naquele lugar e naquele horário você não será interrompido. Então tem que ser um ambiente do seu domínio. De preferência o quarto, a sua sala, enfim. Tem que ser um lugar calmo e propício para a leitura, gente. Não pode ser um lugar agitado, tá? Não pode ser um lugar agitado, porque toda a concentração tem que estar na leitura. E mais para baixo vocês vão ver por quê. Esse lugar, de preferência, tem que ser um lugar onde não tenha atrativos para o desvio do foco. Então, se é um lugar onde tem televisão ligada, computador ligado, o som tá ligado, essa leitura não terá nenhum êxito. Então, se você quer seguir o método passo a passo, que este lugar não tenha esses atrativos para desvio de foco. Se tiver, que eles estejam desligados, tá bom? Que eles estejam desligados. Então vamos avante aqui. Depois do lugar adequado, nós temos a leitura devocional. Em primeiro lugar, o que é a leitura devocional? Gente, eu fiz uma definição dessa leitura devocional bem simples, rápida, mas muito efetiva para você entender o que seria essa leitura devocional. É aquela que visa apenas ouvir a voz de Deus pela leitura. E ela é devocional porque ela está envolvendo uma devoção, tá? Você crê que esta palavra é a palavra de Deus e que Deus fala por intermédio de sua palavra. E esse é o único foco da leitura devocional. É você ouvir a voz de Deus pela leitura, aquela leitura que você está fazendo. Aqui é importante, as dúvidas advindas da leitura serão deixadas de lado, ou seja, você vai de alguma forma jogando as suas dúvidas que forem surgindo para frente, para um outro momento, tá? Porque essa é uma leitura devocional. Você está visando apenas a leitura como um pão diário. Então essa leitura deve ser encarada como um alimento diário para a sua vida. Assim como nós dependemos do pão físico para nos alimentar, essa leitura diária é também o seu alimento. Então você não pode parar com essa leitura. Então, dentro desse método, eu sugiro que você, através de uma caneta marca-texto, você destaque palavras e textos que te tragam dúvida, que você não compreendeu. Apenas grife eles com esta caneta e avance na leitura. Porque neste momento você quer apenas se alimentar, você quer ouvir a voz de Deus, você não está fazendo uma leitura expositiva, você não está fazendo uma leitura com o foco no estudo bíblico para uma pregação, não. Isso aqui é uma leitura devocional diária, tá bom? Então você vai pegar as suas dúvidas e avançar para frente, marcando com uma caneta todas as suas dúvidas. Então, isso aqui é a leitura devocional desse método. Se você seguir, você vai ver realmente os benefícios. Vamos avante? Meta
diária. Depois de você estabelecer aqui um horário definido, um lugar adequado, encarar essa leitura como uma leitura devocional, um alimento diário, você precisa estabelecer meta. E essa meta é a meta diária, ok? Então, em primeiro lugar eu coloco aqui, essa meta diária para sua leitura, ela tem que ser por hora ou por capítulo. Então você vai estabelecer uma meta diária para sua leitura e ela pode ser por hora ou capítulo. Eu sugiro que não seja por hora, mas por capítulo, mas isso depende de como está o seu dia. Depende da administração do seu cronos, do seu tempo aí, ok? Então, pode ser por hora ou pode ser por capítulo. Sua meta diária deve ser baseada em um objetivo geral. Ou seja, você tem uma meta diária e essa meta diária ela está dentro de um objetivo maior. Qual é o objetivo maior aqui? Por exemplo, se você tem o objetivo de ler a Bíblia em um ano, então esse é o objetivo maior. E aí você precisa estabelecer uma meta diária para que você consiga isso. Então eu sugiro, se esse é o teu objetivo, né, geral, que você leia a Bíblia em um ano lendo 3 capítulos por dia na semana e no domingo 5 capítulos. Ou seja, em um ano você terá lido toda a Bíblia completamente, usando aqui os capítulos, tá? E não por horas. Vamos aqui, a sua leitura poderá ser alternada entre livros de sua preferência. Ou seja, o que significa isso? Eu não preciso começar em Gênesis e seguir Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e assim até completar os 66 livros da Bíblia. Não, eu posso fazer uma leitura alternada e eu acho mais interessante. Por exemplo, você pode ler Gênesis e depois você pode ler Mateus. Você pode ler Gênesis e Mateus junto. Então você lê 2 capítulos de Gênesis e 1 capítulo de Mateus. Ou você lê todo o livro do Gênesis e depois você lê o livro de Mateus, tá bom? Essa leitura é sugerida nesse método e fica bem melhor para você concluir o seu objetivo geral estabelecendo essas metas. Não menos importante, e talvez seja o mais importante de todos, ore após a leitura. Gente, isso aqui é muito importante. Eu estou falando de uma leitura devocional. Eu estou falando de um alimento diário, de uma devoção a Deus, de uma crença na palavra. E é impossível você ter êxito nessa sua leitura se depois você não orar. Então, olha aqui. Ore. Opa, com licença, deu errado aqui. Vamos voltar. Ore sempre após a leitura. Gente, é o Espírito Santo que te auxilia nessa tarefa. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele penetra as profundezas de Deus e traz o que está oculto, traz a revelação. Isso é papel do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o autor da Bíblia. Gente, tem algo melhor e mais interessante que falar com o próprio autor da obra? Os detalhes, os miúdos, os meandros deste livro ou de qualquer outro livro está sobre poder e autoridade do autor. Todos, fora o autor, são intérpretes daquilo que estão lendo e não produtores. O Espírito Santo não é o intérprete da Bíblia, ele é o autor das Sagradas Escrituras. Então, em oração, você fala com o autor e certamente ele te auxilia
né, nessa leitura. Partindo aqui, nós temos então agora os benefícios. Quais são os benefícios desse método de leitura? Depois que você segue, deixa eu só recapitular aqui, ó. Você vai ter o exemplar da Bíblia Sagrada. Depois você vai ter um horário definido. Você vai ter o lugar adequado. Vai encarar essa leitura como uma leitura devocional. Porque tem pregador que só lê a Bíblia quando ele vai pregar. Isso não é leitura devocional. Depois você vai estabelecer uma meta para você de acordo com o objetivo geral. E por fim, você vai orar sempre que ler a Bíblia. Agora sim, nós podemos partir para os benefícios. Vamos lá. Primeiro benefício: mudanças de hábito. Gente, se você segue esse método, ele vai te auxiliar na mudança de hábito, na mudança do seu dia a dia. Ele vai influenciar no seu dia a dia, e isso é fenomenal. Primeiro porque você está colocando no seu dia uma tarefa que você deveria sempre colocar, mas não coloca. Você está adicionando uma atividade, uma tarefa no seu dia a dia, que é uma das melhores, que é meditar na palavra de Deus. E isso vai trazer mudanças de hábito. Por quê? Porque ele vai te auxiliar na vida devocional. Tem crente que não tem vida devocional. Uma vida diária, constante com Deus. Você se alimenta todos os dias para manter teu corpo, mas e teu espírito? E a sua alma? Então esse método, ele vai auxiliar você na sua vida devocional. Por último, ele será uma motivação para a conclusão de tarefas iniciadas. Você começa tudo, mas não termina nada. Se você seguir o passo a passo desse devocional, você vai perceber que não só a leitura da Bíblia, mas outras atividades do seu dia a dia também podem se adequar a esse método. Você pode estabelecer, por exemplo, um horário para o seu almoço e todos os dias você almoçar naquele horário certinho, se isso é possível. Você pode estabelecer um horário para a sua atividade física, para o cuidado do seu corpo, e isso vai te ajudar a concluir tarefas que você inicia e nunca termina. Então você não precisa só aplicar esse método na Bíblia, na leitura da Bíblia, não. Você pode aplicar esse método no seu dia a dia, nas atividades. Tenha lugar adequado, horário adequado, tenha metas estabelecidas para o seu dia. Tem gente que acorda sem saber o que fazer e dorme sem saber o que fez. Gente, isso é muito importante. Então eu acredito na mudança de hábito, na alteração da sua vida devocional e na motivação para concluir as tarefas que você inicia e nunca termina. Amém? Que bênção estar aqui com você. Para aqueles que gostam de estudo bíblico, esse método aqui é interessante também para que você possa fazer os seus estudos. Tá? A única coisa que você vai ter que acrescentar nos seus estudos é que você tem que estabelecer como é que você vai estudar. Se você quer estudar por tema, por exemplo, você pode estudar um tema bíblico dentro da teologia sistemática, por exemplo. Você pode escolher uma matéria da teologia sistemática, aí você aplica esse método, tá bom? De leitura. Você pode aplicar também esse método no estudo, ou você pode fazer um estudo por tema, enfim. Você escolhe a melhor maneira de estudar. O importante é você estudar a palavra de Deus e ter esse método aqui em mente. Feito isso, eu tenho certeza que você vai ser abençoado, ok? Então a gente termina aqui essa aula bônus, que é a aula do curso Interpretando a Bíblia Corretamente, e esperamos poder ter te ajudado. Vou encerrar com uma pergunta.
Você realmente está lendo a Bíblia da maneira correta? Depois de assistir essa aula, qual é a conclusão que você chegou? Você realmente está lendo a Bíblia? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fica na paz.